Bora lá, pessoal, estamos chegando ao final. Estou muito feliz que você está aqui. Olha, o livro era bem melhor do que o filme ou o seriado. Estamos aqui com o nosso cafezinho. Pega já o seu e vamos lá para a página do livro. A gente vai ler aqui o Guardião 271. Bora lá, já está preparado? Estamos chegando bem ao finalzinho do livro mesmo, tá? A gente vai ler, vai ler até pouco hoje. A gente vai ler até aqui, ó, parte da harmonia 279. E depois a gente vai deixar só um pedacinho para o último vídeo, que vai ser o próximo vídeo, nosso último vídeo, que a gente vai ler só as últimas páginas, deve ser 3 pagininhas só, e depois vai fazer um grande comentário sobre essa obra, os aprendizados e tal. Então eu vou deixar o último vídeo com um pouquinhozinho de leitura e mais comentário geral aqui do nosso processo. Tá bom? Então vamos lá. Hoje, o Guardião. Não importa de onde vêm as suas ideias ou como se aparecem, todas elas terão que passar por um crivo, o do editor, o guardião das ideias. É ele quem determina a expressão final da obra. Não importa quantos eus se envolvam na construção. O papel do editor é coletar, peneirar, amplificar o que é vital e cortar o excesso. Podar a obra até chegar na melhor versão. Eu acho que esse é um dos desafios grandes hoje em dia, né? Hoje, ainda mais no excesso de informação, né, que a gente vive, saber tirar, simplificar, minimizar, cortar, podar, como ele falou, é essencial. E essa figura é essencial também. Mas essa figura, ou essa ação ou função, pode ser você mesmo, o próprio artista. Que a gente brincou aqui na teoria do Edward Bono, dos diferentes chapéus que o artista tem que botar, ou que o criativo tem que botar. O artista vai botando diversos chapéus, diretor, editor, artista em si. Então ele vai fazendo e desenvolvendo suas coisas. Vamos lá. Às vezes o editor encontra furos e nos manda pesquisar dados para tapá-los. Outras vezes existe um tesouro de informações e o editor remove tudo aquilo que é desnecessário para revelar a obra finalizada. A edição é uma demonstração de gosto, que não é expresso quando apontamos os itens dos quais gostamos, a música que nos faz bem aos ouvidos ou os filmes que revisitamos. Nosso gosto se revela na curadoria da nossa obra, o que é incluído, o que não é e como as peças são agrupadas. Aqui ele está falando de editor, mas em diversas áreas esse editor toma diversos nomes diferentes, né? A gente tem aí o curador, no caso do artista, que trabalha com a figura de curador para que ele consiga olhar o corpo de obra geral, fazer uma curadoria ou uma escolha estratégica das obras com foco na mensagem que se quer passar, né? Então isso fica muito interessante. Então existem diversos nomes em diversas áreas. Na parte da música, né, tem um produtor musical que de repente, né, não sei, a figura do Rick Rubin deve ser muito isso também, né? Você pode se sentir atraído por diversos ritmos, cores e padrões que talvez não convivam em harmonia. As peças precisam se encaixar no recipiente. O recipiente é um princípio organizador da obra. Ele dita quais elementos devem fazer parte dela ou não. A mobília adequada a um palácio pode não fazer sentido em um mosteiro. O editor é necessário para pôr o ego de lado. O ego se apega ao orgulho, a elementos distintos da obra. O papel do editor é se manter livre e ver além das paixões para dar unidade e equilíbrio à obra. Os artistas talentosos, que são editores pouco hábeis, podem fazer criações abaixo do padrão e não ficar à altura da promessa de seu
talento. Evite confundir o desapego frio do editor com um crítico interno que há em você. O crítico duvida e compromete a obra, chega muito perto dela e acaba por desmontá-la. O editor não, ele se afasta, vê a obra de forma holística. Holística significa completa, né? E dá sustentação a seu plano potencial. O editor é o profissional dentro do poeta. Ó, gostei dessa última frase. Gostei dessa última frase. Você vê que ele fez uma comparação ainda entre, né, o crítico e o editor, né? O crítico ele desmantela, né? Ele não tá ali para construir ou para reconstruir, né? O crítico ele tá ali para depois da obra já feita, publicada a público, ele ser uma opinião pública formalizada, estudada e com embasamento mais técnico e teórico. Esse é o crítico. Agora, se você colocar a figura do crítico dentro do processo criativo, por exemplo, né, eu vou mandar meu texto que eu escrevi, do meu livro, por exemplo, para alguém de minha confiança e que seja, né, técnico nos assuntos, ou na escrita, ou em letras, alguma coisa assim, para fazer uma análise. Então, um crítico, nesse caso, ele está no processo para te ajudar a trazer coisas legais, né, para a obra. Mas ele é como se fosse um consultor, uma figura de um consultor, que ele está ali desmantelando, vendo não sei o que e tal, e ele critica. O que ele faz, a diferença aqui para um editor é que o editor, além de criticar, ele vai chegar, ok, minhas críticas são essas, minhas ponderações são essas, mas como converter, como reverter, né? Como fazer isso, né? Então, esse é o ponto. Quando nos aproximamos do fim de um projeto, pode ser útil cortar drasticamente a obra e só deixar o que é necessário, realizar uma edição impiedosa. Boa parte do processo criativo até então constituiu no acréscimo. Assim, considere que é essa parte subtrativa do projeto. Em geral, ocorre depois de toda a construção terminou e as opções se exauriram, mas não sugiro isso. Sugiro que ao longo, ainda mais porque tem processos aí que duram um ano, ao longo esteja o crítico e editor, o corte, né, e o rearranjo aí, o acréscimo e o rearranjo no processo como um todo, não ao final, porque aí é difícil, né? Você vê uma árvore feita, você fala assim, agora corta um galinho. Você sente até dó de cortar um galinho de uma árvore toda feita, frondosa. Às vezes um galinho ninguém vai perceber ali, né? Cresceu, não sei o que, faz parte da constituição ali, ou às vezes está até sustentando, tá errado, mas está sustentando aquela parte daquela obra, entendeu? Às vezes pensa-se na edição como uma poda para cortar a gordura. Na edição impiedosa, isso não acontece. Decidimos o que tem que permanecer para que a obra seja reconhecida como tal, a parte dela que é absolutamente necessária. A intenção não é reduzir a obra a seu tamanho final. Trabalhamos para reduzi-la para além do tamanho final. Mesmo que podar 5% deixa a obra na escala que você pretende, podemos cortar mais fundo e só deixar metade ou um terço. Se você estiver trabalhando num disco com 10 músicas e tenha gravado 20, tente reduzi-la a 10. Depois você precisa encolher a criação para 5, deixando apenas 5 músicas sem as quais não é possível viver. Se você escreveu um livro com mais de 300 páginas, tente reduzi-lo a menos de 100, sem que perca a sua essência. Além de chegar ao coração da obra, a edição brutal nos leva a mudar a nossa relação com aquilo que criamos. Passamos a entender sua estrutura subjacente, a perceber o que de fato importa. Nos desapegamos de fazê-la e a vemos como realmente é. Que efeito tem cada componente?
amplifica a essência, distrai a essência, colabora para o equilíbrio, contribui para a estrutura, é absolutamente necessário ou não? Com as camadas extraídas removidas, você pode recuar e montar e notar que a obra é bem sucedida como está em sua forma mais simples. Ou pode sentir que qualquer restaurar determinados elementos. Ou podemos sentir que quer restaurar determinados momentos, desculpa. Contanto que tenha a integridade da obra, essa é uma questão de preferência pessoal. Mas aí que tá o ponto. Quando você vai construindo uma obra, seja uma imagem para o artista, seja um texto para o escritor, tudo, por mais que não pareça, mas tudo deve estar a serviço da mensagem central. Então, por exemplo, você está escrevendo um livro de ficção que tem um fundo histórico, né? E você faz uma digressão, né? Você sai ali da história, da narrativa padrão, e você cria uma segunda base de narrativa, mas para você dar um contexto para aquela, né? A pessoa vai ler e vai falar, ih, mudou agora de foco. Mas você vai entender que ao final desse texto aqui, que é uma digressão, você está embasando algum argumento daqui. Tudo tem que estar ligado ele falou que é a integridade da obra, mas eu digo ao cerne da obra. A obra tem uma mensagem. A pergunta de qualquer artista, né, é como eu vou passar essa mensagem da melhor maneira possível. É uma história, é uma imagem, é uma música. Então, como é que eu vou passar aquilo para o público da melhor forma possível? Que ele se sinta dentro daquilo, ele se sinta dentro daquela obra, junto com aqueles personagens, né? Ele se sinta dentro daquela imagem do texto, ele se sinta, assim, imerso naquela música, e a música leve, né, a locais, assim, fantásticos, que a pessoa parece que viaja. Então, o objetivo de qualquer obra é esse, de maneira geral. Então, tudo da obra, ele tem que estar referenciado a isso. Se não tiver, e tipo, comecei a contar a história do João e Maria, tô lá contando a história do João e Maria, que colocaram os grãozinhos para depois voltarem para casa. E se eu pegar a história de como o grão é feito, de pãozinho, de migalha de grão, é interessante, mas isso estar a favor da história de João e Maria, que está indo para um ponto A e depois quer voltar para um ponto B através das migalhinhas, que depois alguém vai dispersar, eu saber como foi feita aquela migalhinha tá ajudando a narrativa principal e a mensagem principal? Se sim, eu devo colocar. Se não, é informação extra, é informação que não faz parte daquilo e está realmente tirando o foco do espectador, ou do leitor nesse caso, para a história central. Mas tem muitos autores que a gente vê que eles constroem assim. Principalmente eu não sou muito de ler livros de ficção, né? Vocês podem até ver os livros aqui na minha estante, são mais livros técnicos, teóricos, biografias, livros sobre arte, né? E poucas ficções até, né? Mas leio, invariavelmente, umas 3 por ano, assim, leio alguma coisinha nesse sentido, 5 por ano, 3 por ano, fica uma média, né? A depender. Mas eu tenho dificuldade de ler. Mas você sente que aqueles livros, 1000 páginas, 800 páginas, 700 páginas, já me dá uma coceira e me dá uma preguiça. Não sou de ler esse tipo de livro, mas só porque, cara, o cara deve ter feito muita digressão. O cara, para contar uma história em 800 e 1000 páginas, ou a história é muito boa, ou o que muito possivelmente é que ela é boa, mas ela poderia ter sido muito melhor se ela fosse menor, porque ela iria direto ao ponto, ela seria mais impactante, mais rasgante nesse sentido. Houve muita digressão, houve muita contextualização, houve muita que de repente não estava no cerne da história. E aí você perde muitos leitores. Eu, por exemplo, nunca li um livro de 1000 páginas, 700 páginas, o máximo que eu li foi 500, 600, né? Eu acho que foi 500 e poucas páginas, assim,
E já fica assim, cara, o cara vai ao ponto, né? Porque você tá usando um dos meus maiores assets, meu tempo. E eu não tenho tempo, entendeu? Então, assim, tipo, eu acho que é isso, né? O recipiente é princípio organizador da obra. Ele dita quais elementos devem fazer parte dela ou não. A mobília adequada de um palácio pode não ser. Ah, tá. Isso aqui termina. Não. O editor é o profissional dentro do poeta. Adorei isso. Por quê? Você pensa na estrutura da poesia. A estrutura da poesia, ela é corte em cima de corte, em cima de corte, em cima de corte. Não existe você fazer digressão na poesia. Não existe você contar historinha na poesia. Ela é curta, ela tem que rasgar, ela tem que entrar como uma faca. E rasgar, e ser bem objetiva, e tipo, pau, pontual, entendeu? Quando nos aproximamos do fim do projeto, pode ser útil cortar drasticamente a obra e só deixar o que é necessário, realizar uma edição impiedosa. Não, ô, gente, eu voltei muita coisa. Desculpa, fiquei doidinha aqui. Calma aí que eu vou. Calma aí que eu voltei. Tá, ok, minha gente, agora me situei, desculpa aí. Com as camadas extras removidas, você pode recuar e notar que a obra é bem sucedida como está, em sua forma mais simples. Ou pode sentir que quer restaurar determinados elementos, contanto que mantenha a integridade da obra. Essa é a questão principal. Vale a pena observar que alguns dos acréscimos refeitos aprimoram a obra. Não estamos à procura de mais por mais, simplesmente. Só buscamos mais por ficar melhor. A meta é levar a obra a um ponto em que você sabe quando a obra, quando a vê, né, que não poderia ser realizada de nenhuma outra maneira. Há uma sensação de equilíbrio, de elegância. Não é fácil deixar para trás elementos que você investiu tanto tempo e atenção. Alguns artistas se apaixonam por todo... Calma aí, minha gente. Por todo o material elaborado a ponto de resistir a abandonar um componente, ainda que o todo fique muito melhor com ele. Tornar o simples complicado é comum, diz Charles Mingus, certa vez. Tornar o complicado simples, espontaneamente simples, é criatividade. Concordo. E eu acho que se você faz isso ao final, por isso que ele falou aqui para fazer ao final, a gente se torna advogado da nossa obra. A gente se torna assim o maior spokesman da nossa obra. E a nossa obra se torna nosso filho. Já ouviu isso? Uma pergunta que eu sempre recebo, né, no mundo da arte é: você tem dificuldade de vender certas obras? Nossa, não tenho. Para mim é fácil, né? Eu quero que os meus filhos, eles vão ao mundo, né? Então, assim, eu quero vender, eu quero, tipo, que eles alcancem novas paredes e outras paredes, né? E seja assim. Mas é cada vez mais difícil você fazer esse trabalho de corte impiedoso, que eles chamam, né? Como é que é? Impiedoso. Ao final, você já está completamente enamorado, inebriado dentro daquela obra. Se você for fazendo ao longo, é mais fácil, né? Agora, para fazer isso, uma sugestão: você tem que ter esse editor ou esse crítico, a pessoa de fora, que vai acompanhando o processo e durante o processo vai te dando esses insights de corte, de acréscimo e de não sei o quê, e ao final faz isso novamente de uma forma impiedosa, vamos dizer assim, mas foi feito ao longo do processo, tem que ser um bate-papo, uma troca de ideia, né, e não deixar para o final. Isso aí eu sempre falo, não deixar para o final, entendeu? Não dá. Ser artista significa perguntar o tempo todo como pode ficar melhor, seja o que for. Pode ser a arte ou pode ser a vida. Eu não restringo isso a ser artista, não. Eu restringo isso a tudo, né? Tudo. Você quer ser um bom profissional? Independente de artista ou não, a pergunta é essa. Vamos lá continuar aqui, só mais esse capítulo a gente encerra por hoje. 276, por que fazer arte?
Enquanto aprofunda sua participação no ato criativo, você pode encontrar um paradoxo. O ato de autoexpressão não é de fato sobre você. Ui, que falamos, que falamos. A maioria dos que escolhem um caminho artístico não tem opção. Nós nos sentimos compelidos a nos envolver e nos dedicar como se tivéssemos algum instinto primário. É a mesma força que chama as tartarugas para o mar depois de nascerem na areia. Seguimos esse instinto. Negá-lo é desanimador, como violássemos a nossa natureza. Se nos afastarmos, veremos que esse impulso cego está sempre lá, guiando nossa meta para além de nós. No momento em que sentimos que a obra está formando dentro, há uma arquibancada dinâmica seguida por um impulso de compartilhamento, na esperança de duplicar nos outros aquela misteriosa carga emocional. É o chamado para se autoexpressar, nosso propósito criativo. Não é necessariamente para entender a nós mesmos ou sermos entendidos. É isso que a gente falou da vez passada, não necessariamente fala de nós. Isso é uma falácia aí do mundo da arte, não necessariamente. Eu tenho muitos textos que não fala de mim. Não fala, e eu tenho até vergonha do que fala, porque parece que fala de mim e não fala de mim. Mas as pessoas têm essa intenção. Ih, será que ela tá assim, tá assim, tá... Não, tô tranquila, tô tomando o meu suquinho de tangerina com gengibre, caipirinha de tangerina com gengibre, na praia, molhando o meu pé debaixo de uma barraca. Tô tranquila e suave. Compartilhamos nosso filtro, nosso modo de ver para provocar um eco nos outros. A arte é a reverberação de uma vida impermanente. Como seres humanos, chegamos e permitimos rapidamente e temos de fazer obras que permaneçam como monumentos do nosso tempo aqui. Afirmações duradouras da existência. Davi de Michelangelo, as primeiras pinturas das cavernas, as paisagens que a criança pinta com o dedo, todos ecoam o mesmo grito humano, como a pichação na porta de um banheiro público. Eu estive aqui. Acho que colocou muita coisa junto, mas ok, eu estive aqui, ok. Quando você contribui para o mundo com o seu ponto de vista, os outros podem vê-lo. Você é refratado pelo filtro deles e distribuído novamente. Esse processo é contínuo, nunca cessa, cria o que vivenciamos como realidade. Toda obra, por mais trivial que pareça, tem um papel nesse ciclo maior. O mundo se desdobra continuamente, a natureza se renova, a arte evolui. Cada um de nós tem um jeito próprio de ver o mundo e isso pode causar uma sensação de isolamento. A arte tem a capacidade de nos conectar além das limitações da linguagem. Com isso, olhar para fora, no nosso mundo interior, remover os limites de separação e participar da grande lembrança do que sabíamos quando chegamos a esta vida. Não há separação, somos apenas um. E isso é importante. Um professor, que é o Charles Watson, aqui do Parque Lage, no Rio de Janeiro, um professor de processo criativo, muito interessante, já fiz os cursos dele, já fiz entrevista com ele aqui no canal, vale a pena ver no canal do MarHub, no MarHubcast, no nosso podcast, foi um dos primeiros, ele tá lá, né, bem no início, Charles Watson, tá, do processo criativo. Ele é um cara fantástico, ele é um cara viajado, muito inteligente, né? E ele fala, né, exatamente isso, que ninguém está querendo e prestando atenção no seu probleminha, na sua questãozinha. O seu probleminha é seu. Mas quando você coloca esse probleminha em perspectiva, ligada à essência, a essência está mais ligada ao ser humano, ao que nos conecta. Então, invariavelmente, todo mundo tem uma insegurança, invariavelmente, todo mundo tem um medo, né? Não é um prazer único de cada pessoa, né? Ele é geral. E quando a arte consegue tocar, você está falando de algo pessoal, mas quando ela consegue tocar em algo geral, isso é fantástico.
porque aí vai falar do seu problema, mas de uma ótica ou de uma perspectiva geral. Então, isso é demais. A razão para estarmos vivos é nos expressarmos no mundo. Criar arte pode ser o método mais belo e eficaz de fazer isso. A arte vai além da linguagem, além da vida, é um modo universal de enviar mensagens entre nós e através do tempo. E aí eu termino com uma pergunta: se você tivesse que colocar numa cápsula que fosse mandada para a galáxia, para que algum extraterrestre, alguma outra vida inteligente fora da Terra visse, o que você mandaria que nos define como ser humano? Pensa. Eu aposto que em muitos dos casos aí de vocês vão estar algum pedaço de alguma arte feita por algum humano. O que você mandaria? Me fala aqui abaixo. Se é uma forma de comunicação entre o tempo e entre o espaço. Se é a forma de estarmos no mundo. O que a gente mandaria nessa cápsula? Quero saber de você. Até amanhã. Amanhã vai ser o último dia. Não perca, não perca. Quem chegou até aqui vai ter um presente meu. Essa é a primeira vez que eu falo isso aqui. Quem chegou até aqui vai ter um presente meu que eu vou dar no próximo vídeo, o último vídeo. Me cobre. E se você viu até aqui, você merece. E a gente vai estar junto nessa jornada. Tá bom? Tá combinado? Tô junto com você. Esse aqui foi de graça, esse aqui foi para você, para trabalhar a sua disciplina. Se você chegou até aqui, parabéns. A gente vai se encontrar daqui a pouco. Até amanhã, última leitura. Tô animada!